Antes, claro, a gente atualiza as notícias do dia e também vamos aí atualizando o noticiário junto comigo, o João Vieira, editor de internacional da Band News TV, que chega com as últimas informações sobre essa guerra entre tarifas, Estados Unidos e China, cada um de um lado. A China hoje anunciou uma nova tarifa. João, seja bem-vindo, boa tarde. Exatamente, Frumento. Ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha o Entre Nós. A China fazendo algo que nós esperávamos que fosse feito ontem, mas, de qualquer maneira, mesmo com esse atraso, foi sim realizado, que é o aumento das tarifas contra os Estados Unidos. Nós trouxemos aqui no Entre Nós, nesta semana, algumas represálias, né, da China com os Estados Unidos com a China. A última delas foi dos Estados Unidos subindo só das chamadas tarifas recíprocas para 120%, as tarifas contra a China. A China, então, agora, hoje, né, fez esse anúncio também, subindo para os mesmos 125% essas taxas. Mas não são apenas essas que imperam entre um lado e outro. Só desde o início do mandato de Donald Trump, essa tarifa não é de 125%, mas sim de 145%, porque por outros motivos a Casa Branca já tinha aplicado essa, de certa maneira, punição a Pequim. Já a China, em outro momento, também aplicou cerca de 15% contra certos produtos americanos. Então, nós temos aí mais de 140% de tarifas de ambos os lados. E no meio disso, claro, o comércio internacional. Hoje, o presidente chinês, Xi Jinping, se encontrou com o presidente de governo, primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e pediu para a União Europeia se unir e não se curvar aos desejos dos Estados Unidos. A União Europeia é aliada dos americanos, mais próxima de Washington do que de Pequim, mas também vem sofrendo com essas tarifas, inclusive de 20%, depois acabou sendo reduzida para 10% e teve a incidência dessas tarifas suspensa por 90 dias, como Trump fez também com o restante do mundo. Mesmo assim, os europeus, claro, bastante alertas a essa nova relação e tentando negociar com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo abrindo ali um caminho, principalmente no caso da Espanha, para negociações, um comércio mais forte com os chineses. Frumento. João, o que a gente agora precisa ver é se teremos ou não uma resposta dos Estados Unidos, né? Porque sempre que a China anuncia uma resposta, os americanos vêm novamente, colocam ou aumentaram taxa das últimas vezes. Por enquanto, a gente não tem essa definição. Lembrando que ontem os americanos, né, suspenderam as taxas aos outros países ou limitaram essas taxas em 10% pelo período de 90 dias para continuar essa negociação. Exatamente. A Casa Branca ainda não se pronunciou diretamente se pretende ou não aumentar mais uma vez essa taxa já bastante alta, mas a porta-voz do Donald Trump agora há pouco falou em um briefing, né, que é feito semanalmente, até mais de uma vez por semana lá na Casa Branca, e disse que estão otimistas com a economia no ritmo atual e também futuramente, com possíveis acordos a serem fechados com dezenas de países. Os Estados Unidos, de novo, reforçam que já tem quase 80 contatos, né, de diferentes países para negociar um acordo, um termo diferente que mude essa perspectiva atual. Em vez de impor tantas tarifas, que esses países reduzam as tarifas que já impõem contra os Estados Unidos e assim a coisa melhoraria, pelo menos na visão da Casa Branca. Por outro lado, ainda até agora, desde o governo Donald Trump, claro que ainda no início, mas não tivemos nada sacramentado. Mesmo assim, o secretário do Tesouro, o secretário do Comércio e outros representantes do governo americano estão fortalecendo esse trabalho para tentarem diminuir essas tensões, de certa maneira, porque também, segundo analistas, fazem mal aos Estados Unidos e, claro, principalmente ao restante do mundo. João Vieira, editor de internacional da Band News TV, participando com a gente aqui no Entre Nós nessa sexta-feira. Obrigado, viu, João, pelas suas informações e até uma próxima. Até mais, valeu.